pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje agora então a gente vai começar a nossa aula de inglês. Boa tarde, Rayane. Boa tarde, Nicole. Boa tarde, Júlia. Então a gente vai hoje falar sobre algumas coisinhas do inglês. Então deixa eu colocar a apresentação aqui para vocês, para a gente poder começar. Boa tarde, Mariane, boa tarde também. Então vamos lá. Então vamos começar. Boa tarde, Lorena. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre alguns tempos verbais. Na última aula que a gente teve, a gente já conversou sobre um deles, na realidade, o Simple Present, e hoje a gente vai trazer a diferença entre o Simple Present e o Present Continuous, tá bom? Porque são duas formas da gente falar de presente, duas formas muito comuns da gente falar de presente, que vão aparecer muito nos textos, e que a gente precisa entender bem a diferença deles, tá bom? Então, a gente vai começar com essa questão aqui da Universidade Estadual do Ceará, ok? E ela fala aqui, né, a pergunta, né, tá falando desse texto, Future of Work. Five important ways jobs will change in the fourth industrial revolution, né? Então, ele está falando das 5 importantes maneiras que os trabalhos vão mudar na quarta revolução industrial. E ele já traz aqui para a gente 2 pedaços, né, do texto, e ele quer saber exatamente quais são os tempos verbais. Então, essa é uma questão que ela vai direto no assunto do tempo verbal, né? E aqui tem o texto que a gente precisa. Já estão destacadas ali as 2 frases que ele quer. Antes da gente olhar as alternativas e olhar para o que o texto está falando, então vocês percebem que aqui você não precisa nem ler o texto, né? Já dá para ter essa ideia, ok? Que não vai ser necessário nem a leitura do texto em si, porque ele já está pedindo só dessas 2 frases. E está falando sobre tempo verbal. Então, vocês não vão perder tempo lendo um texto que é longo, ok? E que não vai te acrescentar em nada na realidade, porque ele só quer saber dos tempos verbais dessas 2 frases. Então, só para a gente lembrar da aula passada, a gente falou para que servia o Simple Present, certo? Então, a gente falou que ele funcionava para falar de hábitos, rotina, frequência, fatos, situações permanentes, preferências, as nossas opiniões, instruções, né? Quando você está falando de uma receita ou também de alguma coisa de laboratório, né? O passo a passo de fazer alguma experiência no laboratório. E a gente tem aqui as 3 possibilidades, né? Na afirmativa, quando a gente tem lá o he, she, que são as coisas diferentes, né? Se não for he, she, o verbo fica normal, não acontece nada de diferente. Então, na afirmativa, she works, então eu tenho que colocar o S no verbo, no he, she, it, somente no he, she, it e somente na afirmativa. Por quê? Na negativa, a gente usa os auxiliares, ou o don't ou o doesn't, certo? E aí o verbo não precisa mais fazer nada. Então, se fosse, por exemplo, you, seria you don't work. He doesn't work, ok? E quando a gente vai para interrogativa, a gente coloca o auxiliar na frente para fazer a pergunta. Então, vai ficar does he work? E se fosse uma outra pessoa que não he, she, it, a gente colocaria, por exemplo, do we work, ok? Então, essa é a estrutura do Simple Present e é assim que a gente vai usar, é assim que vocês vão ver nos textos, ok? Ou o verbo com S na afirmativa ou sem nada, tá bom? Ou com o don't ou com o doesn't na negativa, ou com o does ou com o do antes do sujeito, quando for pergunta. E usados nessas situações. Aí, a gente também tem aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho também do present continuous, para ficar clara a diferença dos dois. Então, o present continuous, a gente usa em 2 situações, tá bom? A gente vai usar quando a gente está falando de algo que está acontecendo neste momento, tá? Então, por exemplo, nós estamos estudando agora, certo? Então, é o que está acontecendo neste momento. Então, é o nosso gerúndio em português, não é o gerúndio em inglês, tá bom? O nosso gerúndio é o present continuous em inglês.
Cuidado, porque existe a palavra gerund em inglês, vocês vão ver por aí nos livros de gramática, tá bom? Mas o gerund em inglês não é o nosso gerúndio. O nosso gerúndio é o present continuous, tá bom? Que é o que está acontecendo agora. Ou também ele pode falar de futuro, de um futuro próximo, que já está planejado. E aí que ele acaba confundindo a gente. Por quê? A gente acostumou a ouvir na escola, desde pequenininho, que é o que está acontecendo agora. E aí a gente esquece que ele pode também ser futuro. E aí a gente acaba traduzindo errado e as frases ficam meio estranhas. Então, por exemplo, se eu falo assim, he is traveling tomorrow, né? Então, você viu que a minha referência de tempo aí foi o tomorrow. Então, eu não posso dizer que ele está viajando amanhã. Em português, isso não faz sentido, certo? Então, eu tenho que falar aí, na realidade, ele vai viajar, ele viajará, se você for mais formal, ou for um texto mais formal. Mas eu não posso falar ele está viajando amanhã, porque em português isso não faz sentido. Então, a gente tem que tomar cuidado que o present continuous, em português, ele vai ter duas vertentes. Ou é o nosso gerúndio, ou é o nosso futuro, tá bom? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Não é só porque tem ing que é present continuous. Não é só porque tem ing que é o que está acontecendo agora. Isso a gente vai ver aqui também. Então, só para ficar a estrutura certinha. O que tem que ter sempre? Então, olha lá. We are studying now. Então, tem que ter verbo to be e tem que ter ing. Se não tiver essas duas coisas, não é present continuous. Então, para ser present continuous, eu preciso que a gente tenha o to be no presente, mais o outro verbo, o verbo principal com ing, tá bom? Então, lá na afirmativa vai ficar we are studying. Na negativa, é o próprio verbo to be que a gente põe na negativa, tá bom? Então, ó, he isn't traveling tomorrow, tá? E na interrogativa, a gente vai colocar o verbo to be na frente do sujeito para fazer a pergunta. Lembra que a gente viu como funcionava o verbo to be? Então, aqui ele vai funcionar do mesmo jeito, só que como auxiliar. Então, ó, is she working tonight? Tá? Então, ó, mesma coisa aí, por exemplo, na primeira, nós estamos estudando agora. Na segunda, ele não vai viajar amanhã, tá bom? Ela vai trabalhar hoje à noite? Não, ela está trabalhando hoje à noite. Hoje à noite ainda não chegou, tá bom? Ela está trabalhando no momento? Ela está trabalhando hoje? Aí pode. Agora, hoje à noite é futuro, ainda não é hoje à noite, tá bom? Então, só manter essa diferença na cabeça, certo? Quando a gente pensa no present continuous, que a gente falou que tem que ter o verbo to be e o ing, mas é só você ir colocando o ing de qualquer jeito? Não, a gente tem umas regrinhas, não são muitas, tá? Para colocar o ing, mas que a gente tem que se atentar, ok? Porque elas são importantes. Então, a gente tem que se atentar a elas sempre. Então, primeira regrinha, tá? Que a gente vai ter aqui colocando o ing. Sempre que o verbo terminar em e, por exemplo, o verbo give, a gente vai tirar o e vai colocar o ing, tá bom? Quando o verbo terminar em ie, a gente vai tirar o ie e vai colocar y e ing. Só um detalhezinho, ali no do e, do give, que vira giving, a gente tem uma exceção, tá bom? Dessa terminação do e, que é o próprio verbo to be. Então, se a gente tiver o be e a gente for ter que usar ele como o verbo principal, eu não vou tirar o e. Ele é exceção por isso. A gente não tira o e, a gente só acrescenta o ing, tá bom? Do ie não tem nenhuma exceção. Agora, dessa última regra, que é a consonant, vowel, consonant, é consoante, vogal, consoante, quando o verbo termina com essa lógica, né, com essa sequência de consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última consoante e acrescenta o ing, tá bom? Então, é assim que a gente vai fazer essa regrinha. Nesse daqui também tem exceções, tá bom? Porque existem algumas letrinhas no inglês que a gente nunca dobra. São 3, tá? É o W, ok? O X, certo? E o Y. Essas três letras não existe ela dobrada. Então, mesmo que o verbo termine com essa letra, então, por exemplo, o verbo show, que é mostrar, tá? Ele termina em Y. Se eu for colocar o ing, for usar no present continuous, eu só vou acrescentar o ing, eu não vou dobrar o W, porque não existe 2 Ws, tá bom? Então, isso é uma coisinha que tem que lembrar aqui do present continuous.
Outra coisa importante aqui da gente lembrar do present continuous é que ele só é usado para verbos que representem ações, tá bom? Então, tudo que não for ação, por exemplo, os nossos sentimentos, percepções, os sentidos, tá? Tudo isso não é ação. Então, a gente não pode usar o present continuous. E aí, para a gente é meio estranho, né, no português, porque a gente fala, né? Ah, ele está amando. Eu estou querendo comprar um carro. Eu estou querendo não existe. Querer é um sentimento, é uma percepção, tá? A gente usa bastante nas aulas. Ah, estão entendendo? A gente usa, não tem problema. Mas em inglês isso não existe, tá? Entender é uma percepção. Então, ou você entende, ou você não entende. Então, você vai usar lá no simple present. I understand, I don't understand. Não existe I am understanding, tá bom? E isso vai funcionar para todos os verbos que não são ação, tá? Qual que é a pegadinha aí no sentido de, se vocês vão falar para mim, mas teacher, eu já vi o understand com ing em algum texto. Eu já vi o love com ing em algum texto. Provavelmente já. Mas esse ing que vocês viram lá não era present continuous. Isso eu posso garantir, tá bom? Lembra que eu falei no comecinho que o ing ele é usado para várias coisas, tá? Mas como present continuous, eu garanto que ele não vai ter aparecido. Certo? Não é a questão de informal, Júlia. Eu vou só me dar um segundinho que eu vou mostrar. Acho que não é nesse texto, é no outro. Mas só para você ter uma ideia. Por exemplo, quando a gente vai começar uma frase com um verbo, tá? E ele estaria no infinitivo, né? Então, lembra, em inglês, quando a gente faz o infinitivo, a gente põe o to, né? Então, to like, to love, to study, esse é o infinitivo deles. Em inglês, não se deve começar uma frase com uma preposição, tá? Tem algumas exceções disso, claro, porque tudo vai ter exceção, senão não tem graça. Mas, no geral, não devemos começar frases com preposição. Então, o que eles fazem? Em vez de começar a frase lá com o to understand, para não começar com esse to, eles tiram o to e colocam o ing no understand. Mas esse ing não diz que aquilo ali é present continuous, tá bom? O verbo continua no infinitivo. Quando a gente vai ler e vai traduzir, ele continua querendo dizer entender, tá? Ou, por exemplo, se eu for falar assim, fumar faz mal para a saúde, entendeu? Eu não vou colocar assim, to smoke, porque começa com a preposição. Então, eu vou falar, smoking is bad for your health. Mas não é fumando, continua sendo fumar, tá bom? Beleza, entendeu? Tem outras situações também, que a gente transforma, por exemplo, um adjetivo em um substantivo, tá? Então, por exemplo, a natação. A gente tem o verbo nadar, swim. E a natação é swimming, tá? Também é o verbo nadando, né? Mas quando eu quero falar natação, também é swimming. Então, a gente vai usar o ing de várias formas, não só aqui no present continuous, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no exercício mesmo. Então, a gente já viu as regrinhas do present continuous. A gente tem as duas frases que eles querem mostrar aqui para a gente, tá? Então, a primeira, the workforce is changing massively, ok? E a segunda, more and more people prefer to work from home. Então, the workforce is changing. Então, ó, a gente tem o to be e tem o ing. Portanto, isso é present continuous, ok? Então, quais alternativas a gente tem aqui que já começam com present continuous? Porque também tem que ser na ordem certa, tá bom? Então, ó, a gente tem a letra B e a letra D. Já dá para eliminar as outras porque elas começam com outras coisas. Simple present, present perfect, e não é o caso aqui. E na segunda, more and more people prefer. Então, people prefer, a gente tem aqui simple present, ok? Então, entre a B e a D, na B ele fala que a primeira é present continuous, tá certo? E a segunda é present continuous também? Não. Então, nesse caso, quem tá certa é a D, que fala que é present continuous e simple present, ok? Alguma dúvida nesse exercício? Não? Tranquilo?
Então, vamos para o próximo. Então, aqui, nesse daqui, é do Enem de 2017. Então, a gente está vendo que, no que diz respeito à tragédia ocorrida em Burkittsville, a autora da carta enviada ao The New York Times busca. E a gente tem aqui as nossas alternativas. E aqui o texto. Nem é um texto tão grande, certo? Mas, como ele está pedindo para a gente a ideia geral dessa carta que essa pessoa escreveu, o que a gente vai ter que fazer? Voltando lá para a primeira aula, skimming. A gente vai ter que dar uma lida para ver a ideia geral disso daqui, certo? Agora, só para mostrar para vocês que a gente está lidando com o quê? Simple Present, Present Continuous, tá bom? Então, só para mostrar para vocês que eles aparecem aqui no exercício e que vocês têm que entender o que está acontecendo. Ainda mais porque é skimming. Vocês precisam entender o texto diferente do texto anterior, que a gente não precisou nem ler, não saber nem direito sobre o que fala. A gente viu pelo título do exercício, mas a gente nem precisou ler, tá? Então, aqui, ó, são todas as vezes que aparece o Simple Present, tá bom? Em azul. Então, I find, I feel, I wish, I hope. Aí depois tem aqui o doesn't have. Aí tem o needs, que vai com o S, tá vendo? Então, várias vezes aparece o Simple Present. E também aparece o Present Continuous. Então, na primeira ali, are not willing, tá? Então, não estão dispostos. I am not judging, eu não estou julgando, tá bom? Então, isso daí é Present Continuous. Então, olha a quantidade de vezes que isso aparece no texto e a gente tem que saber o que está acontecendo para diferenciar uma coisa da outra, tá? Ah, pode ser que isso não diretamente envolva a questão? Não, não vai envolver, mas para vocês poderem ter ideia geral, vocês têm que entender mais ou menos o que está no texto. E é nesse sentido que a gramática te ajuda. Então, ó, aqui em verdinho tá onde é só o verbo to be, sem estar ligado com mais nada, então é só ele, né? Então, o gunshot is rejected, it is irresponsible, então é só ele mesmo. Depois a gente tem aqui outros verbos que estão com ing, mas que não são present continuous. Então, tá vendo como confunde? Tá? Por exemplo, aqui, ó, shooting. Esse shooting não é atirando, tá? Shoot é atirar. Mas esse shooting é aquilo que eu falei que transforma ou o verbo ou um adjetivo em substantivo. É tiroteio, tá? Então, aqui, o introducing. Então, ó, ele está vindo depois de uma preposição. Tem o of antes. Lifestyle of introducing. Sempre que você tiver um verbo que vem depois de uma preposição, você tem que colocar o ing. Esse ing é só por causa da preposição. Não tem nada a ver com continuous, tá? Aqui, o justify living. Esse living também está no infinitivo. Guns lying around, ok? Também estão deitadas por aí, jogadas por aí. Ela não está no... como fala? Não está no present continuous. E a gente também tem outras palavras que nem verbos são. Por exemplo, anything, during, something, que também terminam com ing. E também não tem nada a ver com nada, nem verbos são. Então, não tem nem como ser um tempo verbal, porque elas não são nem verbos, tá? Mas isso mostra pra gente que vai ter muita coisa para confundir a nossa cabeça. Se a gente não tomar cuidado, a gente joga tudo na mesma categoria. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito nas aulas com os meus alunos e que a gente sempre tem que trabalhar para não atrapalhar vocês na leitura, porque é automático. Vocês olham o ing, present continuous, é gerúndio, tá? E isso vem de anos da gente estudando isso e aprendendo isso. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para não atrapalhar a leitura de vocês nesse tipo de texto que aparece muito, tá bom? Então, aqui é só para mostrar para vocês isso, como aparece várias vezes, nem sempre é present continuous, tá bom? E vocês têm que ter isso na cabeça de vocês para não achar que é tudo a mesma coisa, não botar tudo na mesma caixinha e achar que é tudo a mesma coisa, tá bom? Então, só tomar esse cuidado, certo? Então, agora vamos fazer o que a gente tem que fazer da questão, tá bom? Então, aqui na questão, o que ele está perguntando para a gente, né? Ele fala que a autora da carta enviada ao The New York Times busca o quê? Reconhecer o acidente noticiado como um fato isolado, responsabilizar o irmão da vítima pelo incidente ocorrido, apresentar uma versão diferente da notícia publicada no jornal, expor sua indignação com a negligência de portadores de armas,
reforçar a necessidade de proibição do uso de armas por crianças. Então, vamos lá. Aqui, se a gente tem que fazer o skimming, ideia geral, vamos ter que dar uma lida, ok? Então, vamos lá. Essa pessoa, né, a Emily, mandou essa carta falando que I find it abhorrent that people of Burkittsville are not willing to learn a lesson from the tragic shooting. Então, ela acha isso abominável, que as pessoas desse lugar aqui não querem aprender uma lição desse tiroteio trágico de uma menina de 2 anos, of a 2-year-old girl, by her 5-year-old brother. Então, a menina de 2 anos levou um tiro do irmão dela de 5. E aí ela fala aqui, I am not judging their lifestyle of introducing guns to children at a young age, but I feel that it's irresponsible to not practice basic safety. Então, aqui já dá para a gente tirar que ela não está querendo responsabilizar o irmão da vítima, tá? Ok? E também já dá para a gente tirar a A, então já deu para tirar a B, já deu para tirar a A. Porque já no começo aqui, ela fala que a gente tem que aprender essa lição, então não é reconhecer o acidente noticiado como um fato isolado. Ela não acha que isso, tá bom? Então, vamos lá. O que mais que a gente consegue tirar daqui? I am not judging their lifestyle, but I feel that it's irresponsible not to practice basic safety with anything potentially lethal. Então, ela fala aqui que ela acha que é irresponsável não praticar segurança básica com qualquer coisa que é potencialmente letal, tá bom? Então, ela não acha que as pessoas podem deixar... Então, só aqui já dá para a gente entender que qual é a indignação dela na realidade. Se as pessoas, né, não tomam conta de armas em casa, então ela fala aqui, I wish the family of the victim comfort during this difficult time, but to dismiss this as a simple accident leaves open the potential for many more such accidents. Então ela fala que ela oferece todo o conforto dela, né, para a família, mas que a gente falar que isso é um simples acidente deixa aberta a possibilidade para muitos outros acidentes desse tipo, né? Então, ela está indignada aqui, na realidade, com a negligência dessas pessoas, ok? Deixa eu ver aqui. Isso, letra D. Exatamente, Júlia, letra D, certinho, tá? Porque ela está indignada com isso, por isso que ela está mandando essa carta. E ela fala, eu espero que isso não tenha que acontecer mais vezes, aqui no finalzinho ela fala, para que alguma coisa mude, tá bom? Então, aí não tem jeito, é skimming mesmo, temos que ter a ideia geral. Agora, gente, vamos falar um pouquinho do simple past, mas hoje a gente vai falar somente dos regular verbs, ok? Os verbos regulares. Os verbos irregulares a gente vai falar na próxima aula daqui 2 semaninhas. Então, aqui, a gente tem um exercício também bem direto ao ponto, que ele pede para a gente falar, que é uma questão adaptada do Enem de 2013, para a gente falar as formas corretas do simple past para os verbos destacados, tá bom? Então, aqui a gente tem o texto e tem os verbos destacados. Ou seja, se ele já tem os verbos destacados, é o mesmo caso daquela primeira questão, é scanning. A gente está procurando informações específicas, então vamos direto onde ele está pedindo, vamos direto nesses verbos, não me interessa o que o texto está falando, tá bom? Como que a gente sabe qual é o simple past desses verbos, ok? A gente tem que saber primeiro, quando a gente usa simple past, quando a gente tem uma ação que aconteceu e terminou no passado, então ela começou e terminou no passado, tá bom? E a gente também tem que saber quando aquilo aconteceu. Alguma referência de quando ela aconteceu a gente vai ter nesse contexto. Porque existem outras formas de passado que são muito parecidas com o simple past, que elas também já terminaram, mas que elas não te dão o quando aquilo aconteceu. Então, isso é um pontinho importante, tá bom? E qual é a regrinha aqui? No passado, a gente põe o verbo no passado, verbos regulares, a gente vai pôr o ed. Então, she worked yesterday. Na negativa, vai ser igual para os regulares e irregulares. O auxiliar que a gente usa é o didn't, tá? O did mais o not, ok? Já vou conferir com você, Júlia. Só rapidinho, só falar aqui. Mas eu acho que é isso mesmo, tá certinho. Tá? E na interrogativa, did you work yesterday? Tá? O auxiliar vai ser o did. E prestem atenção que na negativa, do mesmo jeito que lá no simple past, na negativa e na interrogativa, o verbo não muda nada. Ele só muda na afirmativa, ok? E as regrinhas que a gente tem aqui para o
Opa, já fiz a resposta. E para as regrinhas, para os verbos regulares, a gente tem o Y com consoante, que a gente tira o Y e coloca o IED. O Y mais a vogal, que a gente vai só colocar o ED. E a consoante vogal consoante, que a gente dobra a última consoante, tá? Então, como a Júlia falou aqui, tá certinho, ó. O call é só a gente colocar o ED, certo? O kill também é só colocar o ED. O stop entra naquela regra de dobrar, então você dobra e coloca o ED. E o study, a gente tira o Y e coloca o IED. Tranquilo? Certo? Então, esse exercício aqui é um exercício, gente, que se aparece numa prova, é aquele exercício que é para vocês garantirem um pontinho e fazerem mais rápido, para vocês terem tempo de fazer os outros que vocês têm que ler o texto todo, tá bom? Aqui, essa questão eu peguei só para a gente ver como vocês já aprenderam um monte de coisa, tá? E isso eu vou fazendo sempre para mostrar para vocês a quantidade de informação que vocês já têm e como elas ajudam vocês a poderem ler direitinho, tá? Então, a gente tem esse texto aqui. A tall order. Então, no título e no subtítulo desse texto, as expressões a tall order e the sky is in the limit são usadas para apresentar uma matéria cujo tema é. Então, se a gente está falando tall order, o céu não é o limite, né? A gente vai falar sobre alguma coisa que está aqui nesse texto e a gente vai ter que usar o skimming, ok? Porque é um texto que você vai ter que ler um pouco de tudo. Então, só para mostrar um pouquinho do que vocês já viram, todos os verbos que estão no simple present, e isso, gente, só para dizer que tem mais coisa que vocês já viram que não está aqui, porque toda aquela partezinha lá das primeiras aulas, de todos aqueles pronomes que a gente já viu, eu nem coloquei, tá? Eu só coloquei a partir do simple present. Tá? Então, se eu fosse colocar tudo aquilo ainda, vocês iam ver a quantidade de coisa que vocês já aprenderam. Então, aqui, verbo to be, sozinho. O present continuous. O verbo no ing, ok? Que não é present continuous, certo? Ok? Que mais? Temos aqui aquelas outras palavras que não são verbos, que também tem ing, ok? Os verbos no simple past que a gente viu, tá? Então, vocês estão vendo que tem bastante coisa, né? Que vocês já viram. E como vocês entendendo cada uma delas, de pouquinho em pouquinho, vocês vão conseguindo ler e entender mais e mais de um texto, tá? Eu não preciso, quando a gente pensa no Enem, eu não preciso que vocês saibam perfeitamente todas as regrinhas lá que a gente viu do Simple Past, todas as regrinhas específicas do Simple Present, mas eu preciso que vocês lembram quando a gente usa e o mínimo das estruturas, né, do afirmativa, negativa e interrogativa, para ajudar vocês a acharem as coisas no texto e entenderem quando aquilo está acontecendo, tá bom? Então, vamos só olhar aqui o texto em si, a resposta, né, para a gente poder entender o que está acontecendo, em questão da questão mesmo. Então, vamos lá. No título e no subtítulo desse texto, as expressões a tall order and the sky is in the limit são usadas para apresentar uma matéria cujo tema é. Então, a gente tem algumas opções aqui. Inovações tecnológicas usadas para a construção de um novo arranha-céu em Seul, confissões de um arquiteto que busca se destacar na construção de arranha-céus. C. Técnicas a serem estabelecidas para a construção de edifícios altos na Califórnia. D. Competição entre arquitetos para a construção do edifício mais alto do mundo. E E. Construção de altas torres de apartamentos nas grandes metrópoles da Ásia. Então, vamos lá. Então, ele está falando aqui desse Charles Wee, ok? Eu não sei direito a pronúncia, que é one of the world's leading high-rise architects. Então, ele é um dos arquitetos predominantes nessa coisa de prédios muito altos, ok? And he has a confession to make. Então, ele tem uma confissão a fazer. He's bored with skyscrapers. Então, ele está entediado com os arranha-céus. After designing more than 30, então ele já fez mais, né? Já fez o design de mais de 30 arranha-céus, most of which punctuate the skylines of rapidly expanding Asian cities.
ok? He has struck upon a novel concept, the first invisible skyscraper. Então, depois de fazer muitos arranha-céus, ele agora pensou em um novo conceito. O primeiro arranha-céu invisível. Então, as the tallest structure in South Korea, his infinity tower will loom over Seoul until somebody pushes a button and it completely disappears. Então, qual que é a ideia? Ele vai construir essa torre em Seul, ok? Que vai ser a estrutura mais alta da Coreia do Sul, e alguém apertando um botão, ela vai completamente desaparecer, tá bom? E aí, o que a gente tem falando aqui, né? Por essas coisinhas que a gente está vendo ele falar, que ele tá falando aqui nesse texto, a gente consegue ver que tudo isso daqui foram o que vocês já viram, tá bom? Simple present, tudo isso daqui foi o que vocês já viram nesses textos, ok? Então, aqui já dá para entender, só lendo esse comecinho, que ele está falando de uma nova tecnologia, já dá para entender que ele está falando de inovações tecnológicas usadas para a construção de um novo arranha-céu em Seul. Então, a gente também não precisa terminar de ler o texto todo, ok? Vocês vão ler o que for importante para vocês. Nesse caso aqui, 2 parágrafos já foi mais do que suficiente, tá? E aí vocês conseguem já saber que ele está falando dessas inovações. Okay? Espero que tenha ficado claro, gente, e que sempre que vocês estão aprendendo alguma coisa, por mais que pareça banal, por mais que, né, pareça, nossa, mas para que eu tenho que saber isso de gramática? Vai facilitar a vida de vocês quando vocês têm que ler textos longos, tá bom? Então, a gente se vê daqui a 2 semaninhas, certo? Deixa eu clicar aqui. Então, a gente se vê daqui 2 semaninhas de novo, tá bom? Continuando com o Simple Past e mais um outro tópico que a gente vai falar também. E espero que vocês aproveitem bastante e consigam estudar muito bem, tá bom? A gente se vê, então, daqui a 2 semanas. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, tá bom. Imagina. Tchau, tchau, meninas. Tchau.